de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Maranhão registra 21 mortes em 24 horas e óbitos por Covid-19 ultrapassa 160. Leitos de UTI das redes pública e privada exclusivos para pacientes com novo coronavírus estão lotados em São Luís. Governo do Maranhão desmente boato de decretação de lockdown. Força Tarefa vai combater o desvio de recursos destinados ao combate ao novo coronavírus no Maranhão. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta quarta-feira, o sol aparece entre pancadas de chuva no centro-norte do Maranhão. Tem alerta para temporais no norte do estado, incluindo a capital São Luís. A chuva forte deve acontecer a partir da tarde. Na cidade de Imperatriz, tem sol entre nuvens, mas não há previsão de pancadas de chuva. Pode chover em momentos intercalados do dia nas cidades de Santa Inês e Caxias. Sol entre nuvens e sem previsão de chuva em Barra do Corda e Açailândia. Máxima hoje de 29 graus em São Luís, 31 nas cidades de Açailândia, Caxias e Barra do Corda e 32 graus em Pinheiro. Coronavírus. O Maranhão confirmou 21 mortes nas últimas 24 horas e o número de óbitos por Covid-19 ultrapassou os 160. Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde mostram que 71 municípios do estado já têm casos confirmados da doença. As informações com a repórter Taliana Luiz. Subiu para 2.804 o número de casos positivos da Covid-19 no Maranhão, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na noite desta terça-feira. Foram 276 novos casos registrados nas últimas 24 horas. O estado do Maranhão registrou também 21 novas mortes, chegando a 166 o número de óbitos pelo novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o número de casos confirmados já estão em 71 municípios maranhenses. A Secretaria registra ainda 600 pessoas recuperadas da doença em todo o Maranhão. Foram 349 profissionais de saúde infectados pela Covid-19, sendo que 248 já estão recuperados. 8 não resistiram à infecção e morreram. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Hospitais públicos e particulares de São Luís anunciaram que estão com leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 lotados. Repórter Tereza Cristina. São Luís alcançou lotação máxima nesta terça-feira dos leitos de UTI da rede pública de saúde destinados exclusivamente ao tratamento de pessoas com Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde em boletim divulgado na noite de ontem. Os 2 maiores hospitais particulares de São Luís também divulgaram nota ontem informando estarem com seus leitos de UTI destinados à Covid lotados. Segundo os dados oficiais, 112 leitos de UTI foram ocupados por completo nas últimas 24 horas. Na segunda, a Secretaria já havia informado que 108 leitos já estavam ocupados. No interior do estado, são 81 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de infectados pelo novo coronavírus. Apenas 14 estão ocupados. O governo informou que 40 novos leitos de UTI devem entrar em funcionamento em São Luís nesta semana para receber o número crescente de casos de coronavírus. Nesta semana estarão funcionando os primeiros 20 leitos de UTI do Hospital Real, que foi alugado pelo governo do estado. O Hospital Universitário da UFMA anunciou também mais 20 leitos. Para aumentar o atendimento pelo SUS, o governo do Maranhão divulgou ainda que vai instalar o primeiro hospital de campanha no Multicenter Sebrae. A estrutura deve contar com 200 leitos de enfermaria e de UTI, mas a previsão para que o local esteja pronto é de aproximadamente 45 dias. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina.
E o governo do Maranhão divulgou por meio de nota nesta quarta-feira que são falsas as notícias divulgadas em grupos de WhatsApp sobre decretação nesta quinta-feira de lockdown, bloqueio total em São Luís. Na nota, ele diz ainda que não há qualquer decisão sobre o tema e, quando houver, será divulgado por meio dos canais oficiais. O município de Tutóia confirma a primeira morte por Covid-19. Da região, o repórter Vitor Almeida. A Secretaria de Saúde do município de Tutóia confirmou na tarde desta terça-feira, 28, a primeira morte pelo novo coronavírus. A paciente deu entrada no Hospital Municipal Lucas Veras no último domingo, dia 26, e após várias análises clínicas, foi imediatamente transferida para o Hospital Regional de Barreirinhas, que é o centro de referência na região para casos graves da Covid-19. A Prefeitura de Tutóia lançou nota informando que, a partir desta sexta-feira, dia 1º de maio, vai entrar em funcionamento o Centro de Referência Municipal para o tratamento do novo coronavírus no município. O mesmo está equipado com laboratório, aparelho de raio-x, respiradores e ainda a disponibilidade de 37 leitos. Central de Notícias de Tutóia, Vitor Almeida. No próximo bloco, radialista e publicitário Enoque Serra morre vítima de Covid-19. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O radialista e publicitário Enoque Serra morreu na madrugada desta terça-feira, vítima de Covid-19 em São Luís. Enoque Serra, natural da cidade de São João Batista, trabalhou nas rádios Difusora AM, Capital e Educadora, todas em São Luís. O radialista passou ainda pelas rádios Cultura FM em Passo do Lumiar e pela rádio Cidadania FM na Vila Janaína. Para atender a demanda de pacientes nesse período de pandemia, o governo do Maranhão solicitou ao Ministério Público e às universidades que possam antecipar a formatura de alunos da área da saúde para auxiliar no combate à Covid-19. Vamos conferir na matéria de Daniel Amorim. O governo do Maranhão segue adotando medidas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus no estado. Uma das mais recentes estratégias foi anunciada pelo governador Flávio Dino, a recomendação de antecipação da formatura dos alunos da área da saúde.
Considerando o cenário de enfrentamento à Covid-19 no Maranhão, a Secretaria de Saúde do Estado enviou ofício para as universidades Federal, UFMA, Estadual, UEMA e também a Universidade Selma, instituições que possuem cursos nessas áreas, recomendando as providências necessárias para a antecipação da formatura desses estudantes para o início do mês de maio. O secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, disse que a ideia é ter mais profissionais qualificados para atender a demanda gerada pela pandemia. O objetivo, em verdade, é a gente ter mais profissionais para a gente combater o Covid-19 no estado. A gente sabe que a gente tem um problema histórico, que é uma menor proporção de médico por habitante do país. Isso é um dado objetivo, isso não é uma razão pessoal. E isso é um problema quando a gente começa a aumentar o número de unidades hospitalares. Reportagem Daniel Amorim. O governo anunciou também a criação de comitês de combate ao coronavírus na região Tocantina. Vamos conferir na matéria de Kessia Carvalho como esse comitê irá atuar. Durante uma coletiva realizada na última segunda-feira, o governador Flávio Dino anunciou a criação de 2 comitês, um em São Luís e outro na região Tocantina, para diminuir os impactos da pandemia causada pelo coronavírus e assegurar a saúde dos maranhenses. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Cleiton Noleto, os comitês vão funcionar de forma integrada para analisar e avaliar constantemente a evolução da doença no Maranhão. Essas reuniões vão acontecer de 2 em 2 dias, com o acompanhamento direto da Secretaria de Saúde do Estado, do governador Flávio Dino, para que a gente tenha um monitoramento de acordo com a dinâmica da disseminação da Covid, que é uma dinâmica muito intensa. O comitê da região Tocantina vai ser liderado pelo secretário Cleiton Noleto, que explica também a participação de diversos gestores da saúde, municipais e estaduais, na comissão. Justamente para acompanhar a situação, para identificar as necessidades, buscar as soluções, implementar as providências definidas, sobretudo a ampliação do número de leitos para atender a inevitável expansão, a disseminação da doença em Imperatriz e na região Tocantina, com a participação dos gestores na área da saúde. Algumas ações já estão previstas para ter início ainda esta semana, como a criação de mais 12 leitos de UTI, unidade de tratamento intensivo, 26 leitos de enfermaria e a autorização para a alocação de mais leitos privados. Além disso, vai ser solicitado às universidades públicas e privadas para que cumpram a determinação do governo federal de antecipar a formatura dos profissionais de saúde. Reportagem Kessia Carvalho. Em instantes aqui no Jornal Central, farmácias vão poder realizar testes rápidos para a Covid-19. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
A Justiça negou prisão domiciliar a indígenas acusados de latrocínio, roubo seguido de morte no Maranhão. Repórter Astrogildo Melo. O Poder Judiciário de Barra do Corda negou prisão domiciliar e aplicação ao regime de semiliberdade durante quarentena do Covid-19 a 3 índios guajajaras presos na unidade prisional de ressocialização local, condenados a 47 anos e 6 meses de prisão pela prática de crimes de latrocínio, roubo seguido de morte. Considerado hediondo, o juiz julgou o pedido incompatível com a lei dos crimes hediondos, considerando o posicionamento anterior do Superior Tribunal de Justiça, por não haver casos de Covid-19 na unidade de ressocialização nem na cidade de Barra do Corda, além de os índios terem sido presos definitivos no regime fechado pela prática hediondo crime de latrocínio. O pedido de prisão domiciliar foi feito em favor dos presos Argemiro Guajajara, José Matias Isaac Guajajara e Valdemir Tomás Guajajara, alegando que esses presos são indígenas e teriam direito a regime prisional especial em semiliberdade. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. De Barra do Corda, Astrogildo Melo. Em Santa Inês foram identificadas as 3 pessoas mortas durante confronto com a polícia. O grupo seria responsável por uma série de assaltos na região. Repórter Silvan Alves. A Polícia Civil da cidade de Santa Inês identificou as 3 pessoas que acabaram morrendo num confronto com a polícia no bairro Angelim, mais precisamente na Rua dos Cedros. As vítimas foram identificadas como Celito Gomes Viana, mais conhecido como Neguinho do Buriti, e Thalisson Souza Rodrigues, mais conhecido como Boladão. Uma mulher identificada como Josi também estava junto com eles e acabou morrendo no confronto com a polícia. Segundo informações da Polícia Militar, o grupo seria responsável por uma série de assaltos praticados na região. Inclusive, no último final de semana, eles teriam assaltado uma pessoa que foi baleada e está internada no hospital da cidade de Santa Inês. Eles estavam lá nessa rua, principalmente nessa casa, de acordo com a polícia, se preparando para novos assaltos. Quando a polícia chegou ao local, eles teriam reagido e, na troca de tiro, os 3 foram baleados. Eles ainda chegaram a ser levados para o Hospital Tomás Martins, da cidade de Santa Inês, onde já chegaram em óbito, ou seja, já chegaram sem vida. No local foram apreendidos uma pistola, 2 revólveres, munição, além de um veículo Gol e mais uma moto Bros de cor preta. Segundo a polícia, tudo isso objeto de roubo praticado pelos indivíduos. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Coronavírus. As farmácias vão poder realizar testes rápidos para o Covid-19. Os testes poderão ser feitos nesses estabelecimentos em caráter temporário e excepcional. Dilson Santa Fé. Com a decisão, a realização deixará de ser feita apenas em ambiente hospitalar e clínicas das redes públicas e privadas. As farmácias não serão obrigadas a disponibilizar o teste. O estabelecimento que optar pelo procedimento deverá ter profissional qualificado para realizar o exame. A realização dos exames não servirá para a contagem de casos do coronavírus no país. De acordo com o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra Torres, o objetivo dos testes em farmácias é para servir de estratégia útil, a fim de diminuir a aglomeração de indivíduos e também reduzir a procura dos serviços médicos em estabelecimentos das redes públicas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. As reclamações feitas na Agência Nacional de Telecomunicações sobre a qualidade da internet aumentaram em mais de 30%. Daiana Vitor. As queixas na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, sobre a qualidade da internet aumentaram 32% na segunda quinzena de março, em comparação aos primeiros 15 dias do mês. Foram mais de 36 mil reclamações contra mais de 27 mil antes do isolamento social. A coach Evanir Carvalho é outra insatisfeita com a qualidade da internet neste período de isolamento social. As atividades da faculdade, atendimento de coaching, atendimento psicoterápico, tudo a gente faz pela internet.
Simplesmente o que está ocorrendo é que a internet cai. O nosso pacote já é um pacote bem interessante, que atendia bem as nossas necessidades antes do isolamento social. E teve uns 2 dias que eu tive problema do acesso para a faculdade. Por que os travamentos e quedas da internet ocorrem? O doutor em telecomunicações, Hugo Dias, explica que essas interferências ocorrem porque a internet é configurada para atender um número de pessoas por um período específico em determinado lugar. Agora, esse perfil de consumo de dados mudou. Esse perfil de uso foi alterado significativamente. Então, é comum que as operadoras precisam reconfigurar os seus equipamentos para poder atender a população neste novo cenário. Então, pode acontecer alguma lentidão momentânea em determinadas regiões e também pode acontecer oscilação do atendimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. No próximo bloco, Força Tarefa vai combater o desvio de recursos destinados ao combate ao novo coronavírus no Maranhão. E ainda, ministro do Supremo suspende nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. Uma rede de controle formada por diversos órgãos montou uma força-tarefa para coibir o desvio de recursos destinados a combater o novo coronavírus no Maranhão. Vamos entender como vai funcionar essa força-tarefa na matéria de Dalciana Castro. Em uma reunião virtual, a Rede de Controle da Gestão Pública decidiu formar uma força-tarefa com o objetivo de prevenir eventuais danos e proceder à repressão de lesões ao patrimônio público na aplicação de recursos públicos para o combate ao novo coronavírus. Estiveram presentes participantes do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. Do Ministério Público do Maranhão, participaram o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, e os promotores de justiça, Cláudio Rebelo Corrêa Alencar, coordenador do CAOP da Probidade Administrativa, e o diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, Marco Antônio Santos Amorim. Então, a rede de controle vai proceder de maneira rígida o controle
desses recursos que devem ser destinados ao combate, ao enfrentamento da pandemia. Na reunião, também foi apontado que os municípios maranhenses não vêm abastecendo corretamente e em tempo real os portais da transparência. Ficou acertado um reforço à fiscalização desses portais. Para facilitar a fiscalização, ficou definido ainda que os recursos públicos para o combate ao coronavírus, transferidos pela União ou pelo Estado para os municípios, devem ser repassados para a conta do Fundo Municipal de Saúde, com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. E na manhã dessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Para o ministro, há indícios de desvios de finalidade na escolha do delegado, que é próximo da família Bolsonaro. A matéria é de Yuri Hudson. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira. A posse do novo diretor-geral estava programada para a tarde, em cerimônia no Palácio do Planalto. A indicação de Alexandre Ramagem foi questionada por ações públicas, ações na Justiça Federal e pelo PDT no Supremo, com um mandado de segurança. O indicado por Jair Bolsonaro ao comando da PF tem uma relação bem próxima com a família Bolsonaro. Já o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, ao entregar o cargo, relatou pressões do presidente da República para interferência política na direção geral da PF. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, chamou a atenção de que a indicação de Ramagem deixa clara a intenção de Bolsonaro em interferir na Polícia Federal. A Polícia Federal não é uma polícia do presidente, uma polícia presidencial, uma polícia republicana, uma polícia que pertence ao Estado. Daí ser fundamental a escolha de um outro delegado que possa não ter qualquer vínculo pessoal com a família do presidente. Ramagem assumiria no lugar de Maurício Valeixo. A troca de comando na PF causou uma crise política no governo Bolsonaro. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusou o presidente Jair Bolsonaro de querer trocar o comando da PF sem motivos. Valeixo foi indicado por Moro ao cargo e trabalhou com o então juiz da Lava Jato durante a operação em Curitiba. O ex-ministro chegou a afirmar à imprensa que relatou a Bolsonaro que trocar o comando da PF para estar próximo ao diretor e obter informações sobre inquéritos seria uma interferência política indevida. E o presidente teria dito a Moro que era isso mesmo. A Advocacia Geral da União pode recorrer da decisão no STF. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Ministro Gilmar Mendes prevê rapidez no inquérito que vai apurar acusações de Moro a Bolsonaro. Vamos a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran e os bastidores da política. O inquérito que vai apurar declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre procedimentos de interferência do presidente da República em investigações da Polícia Federal, poderá ter tramitação rápida. A avaliação é do ministro da Corte, Gilmar Mendes. O pedido de abertura foi encaminhado na sexta-feira pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o decano do STF, Celso de Mello, foi sorteado para relatar o pedido. Segundo Gilmar Mendes, a natureza dos fatos poderá não exigir uma demora acima do normal. Depoimentos, podem ser colhidos rapidamente, são as imputações que foram feitas, eventualmente juntada de provas, comunicações. Não me parece que seja algo que exija, em princípio, perícias, algo extremamente complicado, de modo que pode ser que em 90, 120 dias isso esteja já concluído, Entre as alegações do ministro Celso de Mello estão os fatos narrados por Moro com relação ao exercício do cargo, o que permite a investigação do presidente. A Constituição impede que o chefe do Executivo seja alvo de apuração alheia ao exercício do mandato, disse o relator. Com a abertura do inquérito, começa a fase de produção de provas. Atenção, você que fez o Enem! Sua nota pode valer uma bolsa de estudos de até 100% para os cursos de graduação à distância da Uninter. Isso mesmo! Até 100% de desconto em mais de 90 cursos. Transforme seu futuro. Acesse o site e inscreva-se agora. Uninter, a melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran. O
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão.